Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para o primeiro vídeo oficial de teorias da Ana, o Teorizana. Vamos batizar este quadro. Mas sério, gente, a gente sempre brinca, eu sempre teorizo nos nossos outros vídeos, no podcast e tal. E dessa vez eu tive uma teoria assim, realmente do nada. Eu inclusive puxei Rafa pela primeira vez para uma maratona de uma temporada inteira em poucos dias, que foi Power Rangers no espaço, para poder fortalecer a teoria, ou seja, você percebeu que não foi para me desmentir, eu estava certa já, e eu criei uma teoria que envolve essa temporada e Zordon e os poderes nunca antes vistos na Terra, que nós conhecemos lá em Power Ranger Mega Force e Super Mega Force. Então, a teoria é a seguinte: seria os poderes de Power Rangers no espaço parte dos poderes nunca antes vistos na Terra? Pois é, gente, a teoria de hoje vai especular se os poderes de espaço não eram esses poderes nunca antes vistos na Terra, até que eles foram vistos na Terra e aconteceu deles virarem uma equipe de protetores aqui no nosso planeta. Vamos lá, porque tem muita coisa para eu falar hoje para vocês. Mas, gente, você achou que eu não ia falar de lanche com a Ana nesse vídeo hoje? Você está enganado, porque como esse vídeo hoje eu preciso da atenção de vocês por alguns bons minutos, vamos lá na sua cozinha, vão lá na sua despensa e ó, pausa esse vídeo, pega o seu lanche, seu almoço, seu jantar. A gente batizou de lanche, então independente do horário é lanche, viu? Hashtag lanche com a Ana, o que você lanchou? E se seu queixo caiu nessa teoria ou não, qual foi a comida que rolou da sua boca quando o queixo caiu com a teoria. Vamos lá, coloca aqui embaixo para hashtag lanche com Ana e vamos para a teoria. Então, gente, essa teoria ela se baseia em 4 fatos que são os pilares desta minha teoria. A primeira, que é um fato porque é dito lá, os poderes de Power Rangers no espaço não são da Terra. Isso é bem assim, dito diretamente na temporada, então é indiscutível. A segunda coisa é que Andros conhecia Zordon desde o primeiro episódio, também outro fato inegável. O terceiro fato é que KO-35 é uma colônia de humanos derivados da Terra. Sim, não é... Quando a gente tem uma colônia alienígena que tem um nome, ou seja, Eltarianos, você não chama eles de humanos, você chama eles de Eltarianos. Então, eles são humanos, uma colônia de humanos, ou seja, derivados do planeta Terra. E o quarto e último fato vem lá de Power Rangers Turbo, episódio 3, quando o Mago Let It Go vai no centro de comando e transporta Zordon para Eltar, e ele diz que tem que voltar para Eltar para ficar com a sua família. Então, esses são os 4 pilares dessa teoria, e agora eu vou passar para vocês quase que uma recontagem de Power Rangers no espaço, uma linha do tempo de acontecimentos para embasar a teoria de que esses poderes eram poderes nunca antes vistos na Terra, assim como Prism, assim como Super Sonic, etc. Em Power Rangers Turbo, Zordon deixa a Terra após o Mago Let It Go o libertar ali do seu tubo, enfim, da sua prisão, ali no centro de comando, e ele vai para Eltar, diz para os Rangers que vai para Eltar para ficar com sua família, deixando Dimitria como a nova mentora dos Power Rangers. Mas e se essa família não foi exatamente a família de sangue de Zordon, mas sim os próprios Eltarianos? Eltar está em guerra contra o Espectro Negro. Vale lembrar aí que durante os acontecimentos de Power Rangers Turbo e Power Rangers no espaço, essa guerra está acontecendo e está próxima do seu final, ou seja, a batalha final está muito próxima de acontecer. Então, eu acredito que provavelmente Zordon, na verdade, foi para Eltar não para se encontrar com sua família, mas sim para ser um dos generais táticos nesta guerra de Eltar. Vale a gente ficar sempre antenados nos materiais de universo expandido, no quadrinho Mighty Morphin que está sendo revisado aqui neste canal por mim. A gente vê que Zordon foi nomeado guardião-chefe de Eltar em determinado momento de sua vida, quando ele ainda tinha corpo, ele era um ser com todos os membros, não estava preso dentro de um tubo, ele foi o guardião-chefe de Eltar. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era o guardião responsável pelo planeta de Eltar,
E ele era responsável por tudo, taticamente, o exército, as decisões, tudo. Acima dele só ficava o Guardião Supremo. Ou seja, Zordon já teve um cargo de extrema importância. E vale lembrar que os Eltarianos são uma raça de guardiões, ou seja, eles se espalham pelo universo para proteger mundos de invasões e, neste período, principalmente, das garras malignas do espectro negro. Então Let It Go deslocou a energia de Zordon para Eltar e eu acredito que ele não ganhou uma forma física novamente. Ele ficou na sua forma astral, de tubo, eu não sei exatamente porque eles nunca explicaram o que é essa forma de Zordon e ele foi realmente colocado lá ou foi para ajudar por causa dos seus conhecimentos e da sua experiência, né, de todo aquele tempo como guardião e também como mentor dos Power Rangers na Terra. É interessante a gente apontar que na Batalha de Eltar foi quando as cartas-chave foram roubadas no episódio 17 de Espaço. A gente vê lá em Onyx, aquele lugar meio faroeste, né, onde todos os vilões se reúnem para jogar um carteado ou tomar uma bebidinha, que um alienígena tinha cartas que ele roubou de Zordon durante a Batalha de Eltar. E essas cartas são cartas que liberam o Mega Viajante, que é um dos Zords dos Power Rangers no espaço, que se encontra armazenado em uma das luas de Júpiter e que Astronema sabia exatamente o que eram essas cartas. Zordon, então, em algum momento destas batalhas, foi capturado pelo Espectro Negro e suas forças começaram a ser drenadas pelo vilão. E isso é bem interessante porque foi uma batalha intensa, uma batalha que provavelmente durou muito tempo, e isso talvez explique por que o Espectro Negro pareça tão fraco, tão esgotado, cansado no início de Espaço. A gente percebe isso nos diálogos entre ele e Astronema, e que Astronema faz basicamente tudo, ele só fica ordenando e coordenando. Então, o plano era pegar Zordon para tentar reconstruir toda a sua energia e voltar para a sua melhor forma às custas de Zordon. Agora vamos desviar um pouco o nosso olhar para KO-35. A gente sabe que KO-35 é uma colônia de humanos derivadas da Terra. Mas quem criou essa colônia? Ela não surgiu do nada, né? Então, gente, a minha teoria é de que Zordon foi um dos criadores e idealizadores de KO-35 e isso que aconteceu muito antes do que a gente acompanha na série de TV em Mighty Morphin Power Rangers e até mesmo da equipe de 1969. Uma das ligações que eu fiz, além dele ser uma colônia de humanos, é exatamente o Mega Viajante. Para mim, elas foram algumas das naves que foram usadas para levar esses humanos até o planeta KO-35 e iniciar essa colônia. Eu não estou dizendo que essa colônia atualmente seja feita apenas de terráqueos, até porque quando começaram a nascer bebês lá, eram bebês nascidos em KO-35, não eram mais terráqueos. E podem ter outros alienígenas morando, mas eu estou dizendo da criação. Na sua criação, humanos da Terra foram levados para KO-35 para iniciar essa colônia e depois essas naves foram guardadas em uma lua de Júpiter dentro do nosso sistema solar para casos de emergência e também fazendo parte dos planos de contingência de Zordon, porque a gente sabe e vê justamente em Power Rangers no Espaço que ele tem vários planos para caso algumas coisas saiam de uma maneira diferente do que ele pensou. Uma coisa que eu notei de cara enquanto estava reassistindo Power Rangers no Espaço é que nessa base na lua de Júpiter existem vários escritos nas paredes, nos maquinários com uma língua estranha. E eu aposto que essa língua é a língua de Eltar e a gente acaba vendo essa mesma língua na nave de Astronema Fortaleza das Trevas. Gente, não pode ser por acaso que esses dois lugares têm o mesmo tipo de linguagem. Isso me leva a especular que a nave dela foi dada como um presente, como sua iniciação como Astronema, como vimos no quadrinho Herdeira da Escuridão, onde está contando as origens de Astronema. Ela recebe essa nave assim que recebe o título de Astronema, a Princesa do Mal. E é bem possível que essa nave ou seja uma nave eltariana que foi pega pelo Espectro Negro e suas forças como espólio de guerra, ou uma nave de KO-35. Por que eu tô falando isso? Gente, a gente sabe, é um fato estabelecido que Carone foi sequestrada em KO-35 enquanto criança. Ela e Andros brincando, Darkonda vai lá e sequestra ela.
Depois disso, em algum momento, a gente descobre no episódio 5 de Power Rangers no Espaço que KO-35, atualmente nos tempos de Power Rangers no Espaço, está desabitada, não tem ninguém, vazia, completamente cidade fantasma, e a gente descobre que aconteceu um ataque no planeta e por isso o povo de KO-35 fugiu, foi embora e foi se esconder em planetas diferentes, fizeram colônias em outros planetas. E a gente fica sabendo até que o Andros nem sabe se seus pais estão vivos ou mortos, porque não foi todo mundo saiu e foi para um planeta, cada um fugiu para onde pôde. A gente descobre sobre essa invasão a KO-35 no episódio 20 de Power Rangers no Espaço, quando Zane é apresentado. Então a gente vai descobrir um pouco da história de Zane e também um pouco mais sobre Andros. Então, 2 anos antes dos acontecimentos de espaço, KO-35 foi invadida. E Andros e Zane lutaram como Power Rangers nesta batalha, apesar de não terem vencido, e Zane ter simplesmente entrado em coma e Andros guardado ele em criogenia até que ele pudesse ser despertado e se curado totalmente do golpe que ele recebeu. Ou seja, esse ataque a KO-35 passou durante os eventos de Power Rangers Zell lá em KO-35, só pra gente se situar no espaço-tempo do que tá acontecendo. Então, gente, Andros e Zane, Power Rangers em KO-35, a gente precisa se perguntar, eles já eram Power Rangers antes disso? Como eles conseguiram esses poderes? E como Andros conhecia Zordon? Então, gente, se liga aqui nessa viagem, nessa teoria que eu fiz. Lembra de Rita Repulsa? Vamos voltar um pouco no tempo. Eu acho que Zordon ficou um pouco preocupado com a Rita Repulsa e a chegada dela no planeta Terra. A gente tem que lembrar que a gente conhece Rita Repulsa lá em Mighty Morphin Power Rangers, a primeira série feita para a TV, quando ela é libertada depois de 10.000 anos presa. Ou seja, Rita Repulsa esteve na Terra 10.000 antes daquele dia, do dia da mudança, o primeiro episódio de Mighty Morphin Power Rangers. E eu acho que Zordon ficou realmente preocupado com as repercussões que essa batalha, porque a gente sabe que tem uma guerra aí acontecendo entre Rita Repulsa e Zordon, terem repercussões péssimas e acontecer realmente um desastre naquele planeta. Então eu acho que, como medida de precaução, Zordon deslocou uma parcela daquela população, que não precisava ser muita naquele momento, e levou para um novo planeta, criando assim KO-35. E essas pessoas foram deslocadas da sua casa, eu acho que foi algo acordado, talvez não, conhecendo um pouco de Zordon, né, a equipe de 69 e tal, talvez ele tenha só pego aquelas pessoas e levado, a gente não sabe. E para poder dar uma suprida nesse, vamos dizer assim, nesse desconforto de você ter que mudar de planeta, ele oferece às tecnologias eutarianas uma ajuda aí para essa civilização começar meio que do zero num planeta, já com tecnologias mais avançadas. Isso explicaria por que KO-35 tem uma aparência tão futurista, pirâmides e tal, e também eles são bem mais avançados com relação à Terra, com tecnologias de viagem espacial. Então faz todo sentido. É interessante também porque, se a gente acompanhar os quadrinhos, a gente vê que os eutarianos não devem fazer isso, né? Não devem interferir na evolução de uma civilização. Mas eu acho que Zordon chegou num ponto de que ele realmente fez algo extremo, de tentar salvar uma parcela daquela população em outro planeta, e assim ele quebra essa regra e ajuda eles no seu desenvolvimento. Além da tecnologia, eu acredito que Zordon tenha deixado também os morfadores de espaço em KO-35, para que num futuro, caso eles precisassem da proteção dos Power Rangers, eles tivessem esse poder em mãos. Então eu acredito que tiveram equipes em KO-35 com este mesmo poder, passando de tempos em tempos até chegar na mão de Andros e Zane. E isso chega pra gente responder a pergunta que eu fiz anteriormente. Como foi que eles conseguiram esses poderes? Há quanto tempo eles têm esses poderes? Eu acredito que a primeira vez que eles usaram esses poderes foi na Batalha de KO-35, por orientação do seu próprio povo, que já tinha usado esses poderes, ou mesmo orientação de Zordon, que o cara é quase onisciente, onipresente, sabe de coisas que estão acontecendo em vários lugares da galáxia, e avisou aos dois que se tornaram os novos Power Rangers e também foram orientados para procurarem novos Rangers para formarem uma equipe completa. Por que eu tô falando que podem ter tido outras equipes em KO-35? Porque lá em Power Rangers no Espaço, no episódio 27, Andros menciona para Carone, quando ele consegue resgatar ela por um momento ali enquanto ela é astronema,
que ela... Lembra, Carone, que a gente queria ser Power Ranger quando era criança? Gente, como é que ele ia saber o que era um Power Ranger se não tinha um Power Rangers em KO-35? É claro que tinha um Power Rangers em KO-35. Então, é daí que vem o embasamento para essa teoria. A gente ainda tem que criar uma relação entre Andros e Zordon que claramente existe durante a temporada, né? Ele conhece Zordon desde o começo e no final ele fala adeus novamente, meu amigo. Ou seja, eles se conheciam sim. Então eu acho bem possível também que Zordon passasse informações e se comunicasse com frequência com uma equipe seleta de KO-35, alguma equipe de segurança ou a equipe que tivesse ali acesso aos morfadores, mesmo que eles não estivessem sendo usados, e assim que Andros conhece o grande Zordon. Beleza, Ana, tô acompanhando, mas por que Zane e Andros escolheram vermelho e prata? Por que eles escolheram essas cores? Bom, Andros, sendo o líder da equipe, acredito que escolheu o vermelho porque o vermelho é o líder da equipe, geralmente é assim que acontece. E o Ranger Prata tem algumas pistas que são colocadas durante a temporada. No episódio 20, Ecliptor diz assim, nossa, olha lá, é o lendário Ranger Prata. Lendário como? Se o Zane estava dormindo esse tempo todo na criogenia. E também temos no episódio 22 sendo mencionado que o Ranger Prata é um dos Rangers mais fortes de todos os tempos. A única explicação? Existiram outros Rangers no espaço antes desses. Ou seja, tem um Ranger prateado aí do passado que foi incrivelmente forte, usou os poderes para deixar uma lenda na galáxia, mas talvez não seja o Zane. Então, essa seria a minha justificativa da escolha do porquê. O líder e um Ranger que é muito forte. E, gente, tem uma fala muito boa do Zane quando ele acorda da criogenia, onde ele fala que nunca viu uma Ranger mulher. A equipe não existia, né, gente, lá em KO-35 e provavelmente ele nunca entrou em contato com equipes anteriores lá de KO-35, especificamente com as Rangers mulheres. Olha aí, tudo se formando. 2 anos depois desse ataque a KO-35, onde esses 2 Rangers se tornaram Rangers pela primeira vez, lembrando, pela minha teoria, nós temos a derrota dos Power Rangers Turbo por Divatox na Terra. Perderam, todo mundo já viu, todo mundo já sabe. E para piorar a situação, eles estão sem mentora, porque Dimitria, do nada, simplesmente avisa para a equipe de Turbo que ela está indo embora para Eltar, porque Eltar caiu nas mãos do mal e ela precisa imediatamente ajudar Zordon, e que ela está indo para Eltar junto com o Centurião Azul. Agora, os Rangers entram em pânico, até porque eles estão preocupados com Zordon e querem ajudar, mas ela diz que não, eles precisam ficar, porque eles são a última defesa da Terra. E é aí que eu digo para vocês que Zordon não contava com a derrota dos Power Rangers Turbo para Divatox. Mas mesmo não contando com essa derrota, ele deixou mais um plano de contingência caso algo acontecesse. E se eu disser para vocês que Zordon e a Nazada trabalharam juntos? Pois é, gente. O que eu acho é que Zordon trouxe para a Nazada o ônibus espacial que nós vemos no início de Power Rangers no espaço e colocou nessa estação tecnológica que trabalha com tecnologia de quê? Viagem espacial. É um ótimo disfarce, pensa só. Por que a gente descobre no início de Power Rangers no espaço? Que o ônibus espacial é simplesmente a cabeça do Astro Megazord, gente. Então assim, não é um ônibus espacial, é literalmente um Zord. Então, esse disfarce todo foi feito entre Zordon e a Nazada para que, se algo acontecesse com os Power Rangers, esse ônibus espacial ser lançado no espaço para encontrar a Astro Mega Nave. E se caso não acontecesse nada com os Power Rangers, eu acredito que tinha uma data específica, alguma coisa para ele ser lançado mesmo assim, para que também chegasse até Andros e ele pudesse formar o seu Megazord. Após a derrota, os Power Rangers Turbo entram em pânico e a única coisa que eles conseguem pensar é ir até a Nazada e tentar ir para o espaço, encontrar Zordon, ajudar Zordon, fazer alguma coisa, tentar trazer ele de volta, porque eles haviam perdido. Para a sorte deles, Divatox foi convocada pelo Espectro Negro para sair da Terra, ou seja, a Terra ficou protegida, não tinha ninguém atacando ela. E chegando na Nazada, você vê que como é simples, ninguém perguntou nada para eles. Lá o responsável da Nazada entendeu o que estava acontecendo e simplesmente colocou os 4 Rangers dentro do ônibus espacial e despachou para o espaço. Por quê? Porque
Porque ele já sabia, gente, ele já tinha combinado tudo com os Zordon, vocês não estão vendo não? Tava tudo combinado e eles entendendo a situação, mandaram os nossos Rangers terrestres para a sua primeira missão no espaço. E chegando no espaço, o que acontece? A astromeganave aparece do nada. Sabe por quê? Porque uma atrai a outra, porque eles são parte da mesma máquina. E assim, o ônibus espacial foi acoplado perfeitamente no deck, né, da astromeganave, quase como se ele tivesse sido construído para isso, né? E nisso nós temos o momento onde os Power Rangers Turbo conhecem Andros, primeiramente lá como um Power Ranger sem identidade, e depois eles descobrem, e é assim que acontece essa união entre essas duas equipes. Então, após aquelas confusões iniciais entre Andros e a equipe de Turbo, ele acredita mesmo que eles são os Power Rangers da Terra, que eram pupilos de Zordon lá, protetores da Terra junto com Zordon, e até porque você percebe, depois que ele saca isso, que ele escuta Zordon e fala assim, não, ele confirma, é isso mesmo, ele não demora muito, ele não cria muito problema para entregar os morfadores para esses 4 Rangers. Ele vê, olha só que perfeito, eu preciso montar uma equipe como o Zordon me instruiu. Esses 4 já são Power Rangers, eles têm experiência, eles sabem qual é o trabalho e eles conhecem Zordon. Eles têm uma missão em comum. As duas equipes estão tentando encontrar Zordon. Gente, é a fome com a vontade de comer. Então o que acontece? Os Power Rangers Turbo recebem os poderes de espaço e recebem também muito mais do que isso, um guia espacial. Porque a verdade é que a Terra engatinha com relação à viagem espacial. A gente está ainda tentando até hoje, inclusive, não só nos anos 90, até hoje estamos tentando. Mas Andros literalmente é um guia espacial, gente. Ele conhece tudo, sabe todos os lugares do espaço, sabe as regras, e aí junta essa equipe que precisa resgatar Zordon a qualquer custo. E com isso, Power Rangers no espaço se torna uma equipe mista, que precisa proteger a Terra, salvar Zordon e impedir que a Astronema e o Espectro Negro dominem todo o universo. Né? É uma missão, assim, complexa, para dizer mínimo. Então, assim, nessa ótica que eu criei, porque a Boom Studios pode destruir a minha teoria em apenas 2 páginas nos quadrinhos, nos próximos capítulos, mas vamos lá comigo. Os poderes de Power Rangers no espaço originalmente não eram para ter vindo para a Terra. Era um poder de KO-35 para proteger KO-35 e era para ficar lá. Mas todos os planos de Zordon, as conjunturas, tudo que aconteceu, encaminhou para que eles se encontrassem e criassem essa singularidade, uma equipe mista com objetivos em comum e que acabou, sim, salvando o universo com aquela missão super difícil de destruir Zordon. E isso se comprova exatamente quando Andros, Zane e Carone voltam para a Terra junto com a equipe de Turbo, a nossa equipe terrestre, terráquea, no final de Power Rangers no espaço. E voltando para a Terra, eu acho que a rede de morfagem entende e com certeza, né, coroa Power Rangers no espaço como a 6ª equipe que protegeu sim a Terra, mesmo com todas as coisas diferentes que aconteceram. E assim, gente, eu acho que é muito digno, porque eles realmente fizeram um trabalho incrível com tanta complexidade que eles tinham nas suas mãos. Então, Ana, é só isso? É isso aí que você tem pra justificar? É o que eu acho um absurdo você falar só isso, sendo que foi um grande vídeo, né? Eu achei pelo menos, né? Com essa teoria aí pra vocês. Mas não é só isso. Não é só isso. Por quê, gente? Porque qual que é o lance? Vocês podem ter se perdido aí nesse vídeo enorme, eu explicando coisas que aconteceram, coisas que eu achei, você pode ter se embaralhado, mas o objetivo desse vídeo é nos questionarmos se o poder de espaço era um poder nunca antes visto na Terra, né? Então, o que eu falei no final é que, originalmente, eu acredito que era um poder que não era para ter vindo para a Terra, era para ter ficado lá em KO-35, quietinho, protegendo o pessoal de lá. Mas por que eu estou falando disso, né? Não só de espaço, como de outros poderes nunca antes vistos na Terra. Para quem está um pouco perdido, não sabe do que eu estou falando e está perdido até agora, os poderes nunca antes vistos na Terra
foram vistos pela primeira vez em Megaforce e Super Megaforce. O plot é basicamente, eles têm acesso a poderes de Rangers do passado. Só que, na segunda temporada, onde eles começam a se transformar lá em Super Megaforce, eles se transformam em Rangers que a gente nunca viu aqui na Terra. Simplesmente, ficou todo mundo... Quem são os Power Rangers Prism? Quem são os Power Rangers Blitz? Quem são os Super Sonic? Não sabemos. E apesar de ter uma explicação da vida real do que aconteceu, que a gente já comentou várias vezes aqui no canal, a Boom Studios resolveu dar um retcon no que foi feito e está trabalhando com cada equipe, né, nunca antes vistas. Nós tivemos uma história do Super Sonic e nós agora tivemos também um vislumbre dos Power Rangers Prism em Herdeira da Escuridão, o quadrinho de origem de Astronema, onde, e aí é que vem minha teoria, ela está fazendo uma chacina, basicamente matou quase todos da equipe do Power Ranger Prism para fazer uma única pergunta. Onde está Zordon? Ou seja, os Power Rangers Prism conhecem Zordon. Andros, da equipe de espaço de Cal 35, conhece Zordon. E se todas as equipes dos poderes nunca antes vistos na Terra conheceram Zordon? E se Zordon, guardião-chefe de Eltar, quando chegou nesse posto, vendo a extensão dos poderes e influência do espectro negro, percebeu que ele precisava quase que de um exército, de mais equipes em mais planetas que pudessem lutar caso o espectro negro começasse a vencer, caso Eltar não desse conta. E aí ele foi fazendo alianças e conhecendo e entrando em contato e auxiliando várias equipes que não são da Terra. E é por isso que elas nunca antes foram vistas. Não é porque elas não existiam, simplesmente porque elas não eram daqui. Assim como a equipe de espaço, que não era daqui. E por coincidências e coisas e circunstâncias, ela acabou virando uma das equipes que protegeu o planeta Terra e virou uma equipe regular. Gente, para e pensa. Vocês não acham que Zordon faria isso? Zordon entraria em contato com essas equipes, montaria, olha, tem uma coisa perfeita, uma perfeita. Quem é fã de Harry Potter aí? Quem aí conhece a Ordem da Fênix? Que o Dumbledore juntou vários bruxos para lutar contra o mal. É tipo isso. Zordon criou uma ordem aí de Rangers de vários planetas para lutarem contra o Espectro Negro, que a gente tem que falar a verdade, né, gente? O Espectro Negro provavelmente ganhou a Batalha de Eltar. Então, assim, ele não é um vilãozinho, porque fica parecendo um espaço que talvez ele não é tudo isso, porque como eu mencionei, ele tá fraco depois da guerra em Eltar. Mas o que falam do Espectro Negro, as lendas que contam, é que ele é terrível e que ele tá por trás de tudo desde o início. E se ele estiver por trás de tudo mesmo? A gente começou a ver, lembra aquela história entre Zordon, Dom Ritão, Rita Repulsa? Lembra lá atrás que Rita Repulsa era boa? Lady Fiena, mãe de Rita? E se Espectro Negro tá metido até nisso? Ele ser o grande vilão? E se a Boom Studios tá fazendo a gente ficar prestando atenção em Lord Drakkon, distraindo a gente, mas na verdade tá construindo o Espectro Negro como o grande vilão por detrás de tudo? Ai, gente, não tô aguentando. Então, basicamente é isso, gente. Pra mim, os Blitz New Powers, todos os poderes nunca antes vistos na Terra, conheceram Zordon. E por isso, pra finalizar e deixar vocês de cara, Gosei, o mentor dos Power Rangers Megaforce e Megaforce, tinha acesso a esses poderes. Por quê? Porque ele treinou com Zordon. Ele era aprendiz de Zordon. E Zordon deixou ele incumbido desses poderes caso houvesse uma emergência, que aconteceu em Megaforce e Super Megaforce. Uma invasão maior do que teve em Power Rangers no espaço.
Não me diga que eu estou errada. Eu não vou aceitar. Mas é isso, gente, eu já falei muito, o vídeo tá grande, eu agradeço que você ficou aqui até o fim. Me conta aqui nos comentários com a hashtag Squad do Poder o que você achou. Se você tem alguma coisa para acrescentar nessa teoria, alguma coisa que eu não pesquei, coloca aqui embaixo. E, claro, com a hashtag Lanche com Ana, o que foi que você lanchou e o que foi que caiu da boca na hora que você ficou em choque com essa teoria. A gente se vê muito em breve. Eu vou pedir antes para você curtir esse vídeo, se inscrever se você não é inscrito e dar aquela conferida no nosso Apoia-se, que é o nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode auxiliar o Mega Power Brasil com uma quantia mensal e ajudar o projeto a rodar e esses vídeos de teoria continuarem acontecendo. E aí você pode fazer parte do seleto grupo da nova equipe nunca antes vista na Terra, Bruno, Vinícius Guedes e Rafael Augusto, que já fazem parte da equipe do Apoia-se. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e que o poder o proteja.